minhas sementinhas do mal, o que vocês pedem aqui que eu não faço? Nheco, nheco. Tenho até medo disso, inclusive. Porque eu tô comparando duas caixas aqui que, na minha opinião, não tem nada a ver, porque são públicos e qualidades de construção, equalização, cara, pra mim, são diferentes. Enquanto que aqui desse lado a gente tem a Harman Kardon Onyx Studio 7 English avançado. Desse outro lado a gente vai ter aqui a Devialet Mania, que é uma caixa nova da Devialet, tá? Inclusive o vídeo foi bem recente, vou deixar bem aqui no card pra quem quiser ir lá ver. E na minha humilde opinião, sei lá, não é o tipo de comparativo que eu acho que dá pra ser feito, só que vocês querem ver a diferença, né? Então o que custa também fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês? Só que eu vou me limitar a mostrar aqui realmente diferenças no som, porque em features é outra parada, cara. Eu considero a Onyx Studio 7 a primeira caixa na minha lista ali de melhores testes que eu já fiz aqui no canal, porque ela foi a que conseguiu entregar o melhor resultado possível com o menor preço possível. E tudo que ela oferece para o usuário são coisas muito básicas, sabe? A gente tem 6 horas de bateria, que não é lá essas coisas, você consegue usar ela ali, que inclusive eu falei isso errado lá no vídeo que eu fiz dela, né? Você consegue parear ela com outras Kardons ali para você poder ter um som um pouco mais estéreo, mas, cara, são features que basicamente qualquer caixa tem, tá ligado? Tipo, eu não consegui, por exemplo, ter acesso a um equalizador pra essa caixa aqui, apesar dela ser excelente. Inclusive, pessoalmente aqui no meu uso diário, não é uma coisa que eu fico ali, equalizador, vamos lá aumentar, não sei o que, cara, isso é mais pra vocês, tá ligado? Então, tipo assim, olhando pra uma perspectiva do usuário final que quer uma caixa de som que vai entregar um som excelente, mas que vai ter todas as outras paradas que qualquer caixa da China tem, não, sacou? Não, a Harman Kardon podia fazer? Sim, mas ela não fez. E a gente, vamos seguir isso aí com a barriga, porque, cara, eu não posso negar aqui pra vocês que foi um teste excelente que, cara, o custo-benefício realmente é muito bom, principalmente para todas as pessoas, como eu falei aqui, exigentes e que não tem um budget muito alto também, que é uma caixa ali para você poder fazer um pouco mais de barulho, ter um grave, um subgrave principalmente, né, que são marcas aqui das duas caixas, mas são uma estrutura sonora, estou aqui usando termos que eu criei da minha cabeça, mas é uma parada assim que o som ele é muito uniforme, ele entrega muito sem tirar nada, é isso, deu pra entender? Eu não sei, mas vamos empurrar aqui com a barriga que é difícil de falar de som. Enquanto que aqui na Devialet a gente vai ter uma caixa com tecnologias absurdas, tá? Vamos começar pelo fato de ela funcionar como uma caixa Bluetooth, mas ela ser conectada direto ali no seu Spotify. Então ela vai pegar aquela qualidade de música ali no máximo, não vai ficar limitada à frequência do Bluetooth. Como eu falei isso pra vocês no vídeo dela, não é uma coisa que todo mundo consegue notar. Inclusive é um debate muito grande de som, de será que uma caixa Hi-Fi ela necessariamente tem uma diferença pra entregar, porque 320 kbps no MP3, em teoria, já entrega coisa o suficiente para as pessoas não conseguirem notar a diferença. Mas eu, por exemplo, consigo notar em alguns casos e outros não. E nesse caso aqui dela, cara, foi uma caixa que, tipo, eu me recusei a colocar numa lista, que é a Onyx que tá no topo dela, né? De todas as caixas que eu testei portáteis aqui, eu tenho essa listazinha. E ela, pra mim, fica injusto com todas as caixas que estão na lista e também com ela de colocar ela em primeiro lugar, porque vai ser como se a gente estivesse comparando uma Ferrari com todas as features possíveis no carro, né? Uma Ferrari completa com, sei lá, o quê? Alguma coisa próxima ali de um Camaro, sacou? Um Camaro é um carro maneiro, show de bola, vai te entregar uma parada legal, mas aqui, cara, ela vai muito além. Então são 10 horas de bateria, você vai ter essa conectividade direta com o Spotify, né? Ela vai funcionar via Wi-Fi, você pode usar por Bluetooth também, mas ela principalmente ele tem como o objetivo, né, atingir o Wi-Fi. Ela vai ter um alto balanceamento fantástico, 4 microfones para conseguir fazer essa ecolocalização. Deixa eu ver o que mais, aqui tem uma cola aqui, ó. Você vai conseguir reproduzir ela por AirPlay 2, né, já que você está reproduzindo via Wi-Fi, a proteção em IPX4, que a gente não tem aqui na Harman. Só que, cara, ela vai ter um ponto fraco que na verdade, não chega a ser tão fraco assim pra marca, né, que é o preço, já que a gente vai estar pagando basicamente umas 3 ou 4 Harman Kardon Onyx Studio. Ela vai estar custando aí em torno dos R$7.000, R$7.200 e você não consegue encontrar ela pra comprar no Brasil. Então, cara, tipo assim, dá um ar de exclusividade, né? E caso você queira adquirir um modelo desse daqui pra você ter na sua casa, você pode ver com o pessoal da Res Delaware, que é a patrocinadora aqui do canal, já que com eles você consegue comprar direto lá nos Estados Unidos, eles vão entregar na sua casa, sacou? Mas eles vão te auxiliar nesse processo todo entre a sua compra lá nos Estados Unidos e a sua casinha, a sua deliciosa casinha aí, ó. Isso porque você cria a sua conta de graça, você pode mandar todas as suas compras, né? Não só se você quiser, por exemplo, comprar Devialet, mas comprar várias outras paradas junto, você manda tudo isso aí lá pro armazém deles. Quando você finalizar a sua compra, que você vai ter aí tranquilamente 60 dias pra fazer sem pagar nenhum extra de estocagem, tá? De graça. Então tu fez uma compra, 60 dias ali pra você conseguir fazer várias outras e mandar isso tudo de uma vez pro Brasil, assim
você faz uma economia além do que você estava esperando, né? Melhor do que você fazer compra a compra, você faz ali um monte de coisa, tudo de uma vez só e manda tudo de uma vez pro Brasil também. Eles também têm um suporte ali no WhatsApp, que você pode chamar a qualquer momento para tirar qualquer dúvida, e eu já ensinei a vocês esse processo de importação. Vocês podem vir aqui nesse vídeo do card, ó, onde eu mostro em detalhes como que você faz isso tudo, como é que é a continha para você pagar o seu imposto em avanço, né? Assim você pode ficar tranquilo que você não vai ter nenhuma surpresa na aduana, tá? Se você pagou o seu imposto, tá tudo certo. E qualquer dúvida que você tenha, eles têm aí um suporte para poder tirar todas as suas dúvidas. Bati o dedo aqui na caixa. Pô, machucou. Neurose, hein? É isso aí. Atrapalhou o meu jabá. Enfim, gostou da Razer Delaware? Cara, o link aqui, ó, primeiro da descrição, vai lá e conheça os caras, porque para comprar produtos tão exclusivos e que você não tem no Brasil por um preço melhor, nada melhor do que contar com o serviço deles, que é excelente, ó. Um brinco. Mas então, voltando aqui pro nosso comparativo, é basicamente muito difícil de você colocar uma caixa dessa aqui contra uma caixa dessa daqui. Mas vocês pediram, né? Então vamos lá. Só não podia deixar passar batido aqui esse monte de comentário, esse monte de ressalva, porque eu sei que assim como tem muita gente curiosa, vai ter também uma galera que leva som muito a sério, que vem aqui, que, porra, viu a thumbnail e falou... Nossa, que absurdo o cara comparando Harman Kardon com Devialet. E assim, pra quem não sabe, a grande diferença entre as duas marcas é que a Harman Kardon, ela entrega um som quase assim, né, tá ali maneiro pra caramba, fiel e tudo mais, só que na minha humilde opinião ela vai ser ali uma marca de entrada pra esse universo de marcas que, vamos dizer assim, são apaixonadas pela criação de uma caixa de som, sacou? E a Devialet é basicamente uma das últimas ali, né, porque ela tá realmente no top das melhores marcas, na minha humilde opinião, que estão ali produzindo caixas de som voltadas a um público particular, né, uma parada um pouco mais simples e acessível pra você, porque acredite, tem equipamentos de som que custam muito, mas muito mais do que isso. Enfim, ressalvas feitas, falei demais, né? Vamos lá pro nosso comparativo? Então é o seguinte, eu já tô aqui com a minha playlist preparada, dessa vez aqui eu não vou usar aquela música que eu sempre começo em 50, eu vou botar uma outra aqui, que é dos antigos testes aqui do canal, que ela consegue entregar um pouco mais desses graves e subgraves, né? A gente vai conseguir fazer isso aí sobressair. No mais, eu vou usar aqui o meu medidor de decibéis do relógio pra mostrar pra vocês aí. Vou pedir pro deixar na câmera de cima, vou botar aqui, ó, bem no meio das duas, e aí vocês conseguem ter aí uma ideia de como que isso vai acontecer, né? O que tem de diferença aqui de potência entre muitas aspas das duas caixas. E mais uma vez, mais uma ressalva, cara, é muito chato, né, quando você faz vídeo, um monte de gente exigente que vai ficar reclamando aqui nos comentários. Mas mais uma ressalva aqui, decibéis não é igual a qualidade, tá? Isso é única e exclusivamente uma referência pra você. Então use fones de ouvido, vamos lá que eu já tô de saco cheio de falar de mais, ó, 10 minutos de brutos, só comigo me desculpando aqui pela galera que gosta muito de marcas mais caras. Desculpe! Enfim, vamos lá? Partiu. Então vamos começar aqui na Harman em 50% e que vença melhor. Entregou já, ela chega sempre, né, entregando esse grave e subgrave bem forte. Devialet. Chegou um pouco mais discreta, né? E entregando um pouco mais em subgrave. Onyx. Devialet. Vamos lá, vocês viram aí, né? A Onyx acabou entregando um pouco mais de potência pra gente, o que é super normal, já que ela tem falantes um pouco mais avantajados, olha só que delícia. A gente vai contar basicamente com um falante oval aqui em cima, 2 tweeters e um grande woofer ou subwoofer, tô um pouco confuso aqui, tá? Mas ela vai contar com mais um grande woofer aqui, é por isso que dá um pouco mais de presença nos graves. Ela também tem uma presença um pouco interessante ali nos subgraves, mas a Devialet em volume baixo, ela consegue entregar um subgrave surpreendente, tá bom? Vocês viram aqui pelo medidor de decibéis que a Harman ficou girando ali em torno dos 78 até os 82 decibéis mais ou menos, pelo que eu pude ver aqui, né? Tem que me concentrar em muitas coisas, enquanto que a Devialet ficou ali girando em torno dos 75, mais ou menos 75 até os 80 em algumas partes que a música aumenta ali as frequências mais altas. Enfim, vamos lá aumentar aqui o volume para mais ou menos ali 70%. Na verdade eu vou dar o play aqui, depois eu aumento o volume, fica mais fácil. Vamos começar aqui pela última caixa que eu parei, que foi a Devialet. Então vamos lá, me surpreenda. Aumentando aqui o volume.
É um subgrave, cara, que é de impressionar. Onyx. Aumentando o volume. Oi. DVLE. Onyx. DVLE. Onyx. DVLE. Assim, cara, a Onyx, ela saiu aqui um pouquinho na frente, na minha opinião. Vocês viram aqui pelo medidor de decibéis, tá? Não vou ficar me repetindo aqui que vocês têm aí na tela, então dá pra vocês verem que a Onyx realmente ficou um pouco mais alta. Só que a DVLE, ela continua Eita, olha só, faltando palavras aqui. Então aumente o seu vocabulário. Ela continua entregando uma frequência mais baixa surreal, cara. E é o tipo de coisa que é impressionante, porque só você estando do lado da caixa pra você notar esse tipo de coisa, sacou? Cara, é difícil. Vamos lá, vamos concentrar aqui, vou conseguir entregar. Pra mim aqui não tem mistério nenhum com relação a Cardon, porque os tweeters dela estão conseguindo entregar um pouco mais de potência, né? E na minha opinião é isso que está se destacando aqui. Além, é claro, de que o grave da Harman, ele está se sobressaindo um pouquinho com relação à música, tá? A qualidade continua excelente, a caixa tá muito bem balanceada ainda, mas em comparação aqui direta com uma referência, dá pra você perceber que o grave aqui tá um pouco mais exagerado, que eles podiam ter trabalhado um pouquinho isso daí. E é claro que assim, a Harman, apesar de ser dona aí da JBL, né, não é a mesma empresa, tá? São duas coisas diferentes. E a JBL ainda consegue entregar um grave mais exagerado. É porque é o público que pede, né? Matamos aí. São vocês aí que gostam. Eles só estão fazendo o que vocês pedem. Vamos lá. Enfim, a Harman com um pouco mais de potência, graças aqui aos seus tweeters. A gente tem notado aqui um pouco mais de agudo, um pouco mais de médio, um grave também mais exagerado. O subgrave tá ali também, mas um pouco mais discreto, enquanto que aqui na DVLE a gente tem um subgrave sensacional e, na minha humilde opinião, um balanceamento muito mais adequado, né? Um pouco menos perturbador para quem tá aqui do lado da caixa. Então vamos lá. Antes aqui do nosso último teste em 100%, o que eu preciso falar para vocês aqui. A DVLE, ela já manda pra gente que a caixa ela consegue entregar até 95 decibéis ali a 1 metro de distância. O que eu acredito que vai acontecer aqui é que a Harman vai passar ligeiramente os 100 decibéis, enquanto que a DVLE vai ficar girando ali em torno de 95, mas dependendo da fase da música, pode ser que ela entregue um pouco mais ou um pouco menos. Então, só para alertar vocês aí, tá? Pra não ser nenhuma surpresa. E é claro, né, não vale aqui nada, não custa na verdade nada lembrar vocês, o Will bota a voz épica. Potência não é qualidade. Falou? É isso. Ficou claro? Então vamos lá. 100% do volume. O que é que eu parei aqui? Tô até perdido. Tô nervoso? Vamos lá. Eu parei aqui na DVLE. Vamos continuar na DVLE então. Vou botar aqui o medidorzinho naquele pique. Última música e vou aumentar o volume depois do play que vença melhor. Volume 100%. Onyx. Volume 100%. DVLE. Onyx. Até que tá bem parecido, hein? Isso aí eu não esperava, não. DVLE. Onyx.
A Onyx só tá levemente mais aguda, mas parabéns, hein? DVLE. Onyx. Deixa eu ler. Olha. Elas até me enganaram aqui com relação ao número desse cara todo de confusão. Cérebro, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Eu fui tapeado, porque eu achei aqui, eu falei pra vocês antes do vídeo, né, que eu achava que a deveria entregar 95 e a Onyx aqui ia passar um pouquinho de 100. Eu ia ficar ali entre 100, quando eu falo passar um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, tá? 101, 102 decibéis no máximo. E ela, pelo que eu vi aqui no reloginho, só ficou no máximo ali até 98, 99, não chegou nem a dar um tapinha na bunda do 100. E em termos de qualidade, cara, fiquei até bem surpreso aqui que 100% ela basicamente foi pro jogo, né? Entrou pra dar porrada mesmo e é isso aí. Assim, quando você fala, é claro, né, de uma globalidade, como é que tá ali saindo aquele som de uma maneira geral, sem você levar em consideração frequência mais alta, frequência mais baixa, caceta? Só ali vendo a assinatura sonora da caixa, né? A Onyx, ela tem pequenos, mas muito pequenos nuances assim que dá pra você perceber, porra, talvez aí na nova Onyx 8 eles já tenham consertado, inclusive vale a pena trazer pra cá, né, e fazer de novo esse comparativo aqui, porque agora eu fiquei interessado. Eu comecei o vídeo com poucas expectativas e acabei aqui, meu irmão, em outro planeta. O maior plot twist aqui, é isso aí. Então assim, pequenos detalhes podem ser que tenham sido corrigidos aí pela Harman, mas surpreendeu, não dá pra negar. Inclusive a própria DVLE também aqui me surpreendeu, porque ela chegou muito perto, não dá pra você aqui do lado de uma da outra, você ter certeza de como que vai estar esse volume, né? Em termos de potência aqui, pra mim, cara, a gente viu ali variações, mas tá praticamente a mesma coisa. E quando você vai além e considera o fato da DVLE ter esse design aqui pra poder entregar um som em 360, que ela realmente entrega, tá? Diferente de muitas outras caixas, dá pra você ter uma noção ainda mais que eu tô dizendo, né? Enquanto ela tá aqui tocando, ela tem um microfone apontado pra cá, que já sabe o que tem aqui nos entornos, né? Pra ela, isso aqui é uma parede, isso aqui é outra parede, que é uma parede mesmo, né? Então não é falso. A gente vai ter outra parede lá atrás e tudo mais, ela vai fazer o melhor que ela pode pra adequar esse som aqui, independente de onde ela esteja, ela vai conseguir entregar um resultado melhor pra você. Enquanto que aqui na Harman, necessariamente, ela precisa estar apontada pra uma direção que ela vai distribuir mais som, enquanto que aqui do outro lado, né, ela distribui só o eco. O som vai sair daqui, bate lá e volta na tua cara. Sacou, meu neném? É física, isso aí. Enfim, fiquei muito surpreso e olha, dá pra realmente falar pra vocês aí que com budget baixo, vocês podem comprar com tranquilidade a Onyx 7. E se você estiver procurando em uma caixa com muito mais feature, uma caixa com um pouco mais ali de toque de sofisticação, falei certo? Caralho, nem esperava aqui acertar de primeira. Mas uma caixa mais sofisticada, com features muito mais interessantes pra quem é muito mais exigente, né? Mais além ali do que você já tá esperando. Que também esteja ali procurando subgraves com muito mais presença, que é o caso aqui da DVLE. Inclusive, eu até esqueci de falar aqui. E o subgrave dela é impressionante em qualquer frequência que você escute. É porque eu tava tão coisa aqui de falar que a surpresa da Onyx Studio 7 foi boa com relação ao comparativo, porque ela me surpreendeu bastante. Eu esqueci aqui de checar um pouquinho. Cara, tô nervoso. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso de uma fonoaudióloga, em nome de Jesus. Mas vamos lá. A DVLE conseguiu aqui, como sempre, entregar, né? Como sempre, olha só, porque eu tô ouvindo ela todo dia, então pra mim é como sempre. Ela conseguiu aqui entregar frequências baixas subgraves surreais, um balanceamento perfeito que não tem como aqui encontrar defeitos, inclusive. O único defeito dela realmente é não conseguir entregar isso tudo com mais potência e é por isso que as irmãs delas estão aí, né? Com um preço mais surreal ainda do que o dela. A partir ali de 1.400, 1.500 euros você consegue comprar a irmã mais velha, né? Que é a Phantom 2 e a Phantom 1 ali por volta de 3.000 pequenos euritos. Só alegria, né? Quem sabe aí, uma doação de vocês pro canal, eu consigo trazer uma dessa.
Vamos que vamos. A esperança é a última que morre. Enfim, deixei aqui muitos comentários pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o teste, que vocês tenham prestado atenção em tudo que eu falei e tenham aí também escutado tudo com fone, né? Pra tentar aproveitar o máximo de qualidade aqui, que vai perder, é certo, mas pelo menos de fone você consegue aproveitar um pouquinho melhor e ter mais detalhes. No mais, eu vou pedir pra você deixar o like e um comentário aqui com o que você achou desse comparativo e o que mais você gostaria de ver como comparativo aqui no canal. Vai ser um prazer, cara, ler o seu comentário aí e poder trabalhar nisso aí mais pra frente, né? Trazer cada vez mais conteúdo pra cá. No mais, aqui eu vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo, corre lá no grupo no Telegram para não perder nenhuma promoção, tá? Eu sempre falo por lá primeiro, às vezes até mesmo antes de postar o vídeo, eu aviso vocês ali, dou uma prévia de como é que foi, principalmente se o preço estiver muito bom. Conheço também a Res Delaware, se você quiser economizar aí para poder fazer suas compras no futuro, porque realmente é muito bom. No mais, aqui aquele beijo, aquele abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Cara, fica até difícil de fazer o pós-crédito aqui, né, num vídeo desse, porque eu falei demais, mas demais mesmo, porque eu sei que vai ter uma galera que vai encher o meu saco, porque a gente sabe que a DVLA é uma marca de luxo que entrega pra cacete. Mas tipo assim, realmente é surreal a parada, tá ligado? Não é à toa que aqui vocês me viram prestar muito mais atenção na Harman, que acabou chegando ali num nível bem legal no fim do teste, né? Enquanto que na DVLA eu simplesmente não tenho nada pra falar, sacou? Porque não tem como, o som ele tá muito bom. E assim, cara, é esse que tá o difícil, né? O ponto mais complicado da parada. Você conseguir chegar a conclusões de uma caixa que é basicamente a perfeita, enquanto tem outra caixa aqui que entrega pra caramba e é mais acessível. É muito difícil, muito difícil. Inclusive, eu tenho até o sentimento de que eu vou me arrepender desse vídeo. Mas enfim, né? Como eu já comecei aqui falando, o que vocês pedem aí que eu não faço nesse canal? Enfim, é isso. Aquele beijo pra vocês. Falei demais aqui, ó. 27 minutos de bruto. Estamos aí naquele pique. Um beijão, boa semana pra você. Não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas espero que você ganhe na loteria e ajude o canal a crescer. Por favor, tá? Valeu, abraço, fui, tchau!